Olá, eu sou Fábio Fon, sou artista, sou pesquisador e trabalho há mais de 20 anos com arte para a internet. Eu comecei com um site chamado Onus, que era um site que simulava um sistema operacional que supostamente invadia o computador de seus visitantes. Esse trabalho fazia pensar sobre as nossas relações com a tecnologia, que era uma das propriedades da web art naquele momento. Mas afinal, o que é web art? Você já ouviu falar que o meio é a mensagem? Esta frase é a grande sacada do pensador canadense Marshall McLuhan, ainda nos anos 60 do século passado, para dizer pra gente que quando algo está nas mídias eletrônicas, o mais importante não é o conteúdo em si, mas o meio que nos submete a novas dinâmicas. Quando você está na internet, seja o que for que você esteja fazendo, suas ações já ultrapassaram distâncias físicas gigantescas e você tem à sua mão a potencialidade de interagir com pessoas do planeta inteiro a qualquer momento. Aliás, agora ninguém é espectador como no cinema ou na TV, mas todos nós somos participantes na internet. Isso pode parecer muito óbvio para você, mas antes da internet as coisas eram diferentes. E por isso nós temos, nos anos 80, trabalhos como este da dupla de artistas Kit Gary e Sherry Rabinowitz, no qual temos câmeras e telões em praças públicas entre duas cidades distantes nos Estados Unidos. De um lado, Los Angeles, de outro lado, Nova York, nos quais pessoas comuns podiam ver e falar umas com as outras, ao vivo. Uma experiência que tornava evidente a nossa presença para além das distâncias, das dimensões físicas, uma telepresença, mas ao mesmo tempo uma nova comunicação que tornava a pessoa comum protagonista ativa. Também anos antes da abertura da internet, o artista brasileiro Gilberto Prado já trabalhava com redes de computadores. Sim, porque antes da internet já existiam outras redes digitais, e nós podemos chamar as criações realizadas nesse campo de arte telemática. Prado realizou o Moon, que também reunia pessoas de duas cidades distantes entre si, de um lado Kassel, na Alemanha, e de outro Paris, na França. Em cada cidade haviam computadores. E pessoas que podiam ser desconhecidas puderam criar imagens juntas, ao vivo, em um diálogo criativo à distância. Então, quando a internet se abre para todo mundo, nos anos 90, Prado é um dos primeiros a observar que a internet poderia abrigar, basicamente, sites que levariam arte ao público de duas formas. Divulgando a arte, ou seja, a arte como assunto, como tema, como acontece nas galerias ou museus da internet que trazem imagens de pinturas ou de esculturas. E por outro lado, teríamos sites que realizariam arte, quando artistas criam obras especialmente para a internet. Nesse caso, de obras criadas especialmente para a internet, nós chamaríamos de web art, mas também iríamos chamar esses trabalhos de net art e internet art. E quando a internet chega, traz uma estética bem peculiar que se naturalizaria no decorrer dos anos. Botões, janelas, formulários, mensagens de erro, tabelas, tudo isso do cotidiano dos internautas se transformaria em matéria nas mãos dos artistas. Como na obra Lands Beyond, dos artistas brasileiros Celso Riques e Thiago Burdors, que oferece paisagens poéticas com referências na literatura usando tabelas, botões e outros elementos de construção de páginas da internet. E também do mesmo ano de 1997,
Form Art, de Alexei Shugin, que eleva elementos comuns de formulários a experimentos visuais irônicos. Os criadores subverteriam as expectativas sobre as funcionalidades do mundo digital, como nesta obra do artista Brian McCartney, que, em uma época de conexões lentas da rede, transforma o maçante momento de espera pelo carregamento de páginas em um momento de deleite estético. A gente pode dizer que o uso de elementos de páginas pelos artistas no início da internet, no início da web art, será parte do esforço desses criadores em investigar, digamos, a mensagem do meio, como Marshall McLuhan já havia anunciado. Mas o potencial poético do meio também poderia estar na própria condição distribuída e fluida da rede, uma produção de arte que não se limita à imagem em si, mas que flui no tempo e no espaço, que pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo e que parece não ter fim. A dimensão quase infinita da rede é o mote desta obra de Holger Fries, que apresenta uma página gigante sem qualquer texto ou imagem para nos dizer que o azul que você vê entre o seu dispositivo e o servidor no qual ele estava pode ter percorrido continentes inteiros, se espalhando pelo planeta. A gente pode dizer que muitos artistas chegam na internet para subverter as convenções deste novo meio, propondo situações que vão gerar estranhamento, conflito, dúvida, reflexões. A dupla de artistas belga-holandesa Jode trouxe ainda em 1994 uma das iniciativas mais importantes da história da web art, com experiências anárquicas que remetiam ao caos de um ataque de vírus ou uma inexplicável falha computacional. Jode antecipou a crítica da tecnologia como mote para artistas, em um momento em que florescia o otimismo e o entusiasmo com a internet. Afinal, o mundo estaria livre das tensões da Guerra Fria e parecia se tornar uma só aldeia, uma aldeia global. No Brasil, por exemplo, 4 artistas pioneiros criam a obra NetLang. Estamos falando de Diana Domingues, Suzete Venturelli, Tânia Fraga e Gilberto Prado, do qual nós já falamos sobre Moon. Nesse site haviam 4 percursos poéticos que partem do convite ao público para que respirem juntos. O Brasil da Amazônia, pulmão do mundo, oxigenando a rede. Mas, além de oxigenar a rede, a produção de web art oxigenou a própria cultura, a começar pelo cinema. O artista Vuk Kozik, por exemplo, imortalizou cenas clássicas do cinema ocidental escrevendo com texto ASCII. ASCII foi utilizada no início da computação para criar imagens a partir da reunião de caracteres simples de textos, algo genuíno da cultura digital, agora em diálogo com a cultura já consagrada. A artista Olialina cria em 1996 seu conhecido site, que pode ser traduzido por Meu Namorado Voltou da Guerra, que nessa narrativa sobre uma protagonista que vê seu namorado voltar do campo de batalha, cria uma história com vários desfechos, com menções à linguagem do cinema sobre uma estrutura que permite múltiplas leituras no que chamamos de hipertexto. E ainda sobre o cinema, personagens podem ganhar vida, como na obra Mouchet, da artista Martine Nedan, que se inspira na personagem título do filme de 1967 de Robert Bresson. Quando o site de Mouchet foi criado, ninguém sabia de quem era aquele site, quem era de fato a autora do site, já que Nedan somente recentemente assumiu a autoria do trabalho. Nas páginas do site é sugerida a autoria de uma criança de 13 anos incompletos.
Mas apesar disso, o trabalho se refere a temas tabu como pedofilia e suicídio. Esta obra célebre traz 2 pontos importantes para a gente pensar. O primeiro ponto é que a web art permite aos artistas darem vida a novas personalidades em meio ao aparente anonimato da internet. E nesse sentido eu mesmo segui esses caminhos porque a partir de 2012 eu criei uma persona chamada Mime Stein, que ele era um artista que teria se isolado, performaticamente se isolado de todos e passado a atuar a partir de um bate-papo na internet. Só que na verdade Mime Stein ele não existe, ele é um robô de conversação que se passa por um artista conversando com as pessoas por meio da rede. O segundo ponto é que a web art pode trazer à discussão temas sociais que precisam ser discutidos. É o caso de Brandon, um trabalho criado por Xu Li Chiang em 1998. A obra parte da história real de Brandon Tina, um jovem trans dos Estados Unidos que é brutalmente morto em 1993 quando a sua anatomia feminina é revelada. Chiang cria então um site com múltiplos percursos que revive a trajetória trágica de Brandon, envolvendo colaborações do público e de outros artistas. A obra é um marco na discussão da opressão de gênero na internet no contexto aparentemente libertário da rede. Na série Black Net Art Actions, a dupla Mindy Kiffiobidike realiza várias obras de web art que discutem questões de cor e raça. Em uma das obras, a dupla lembra uma antiga prática racista, o chamado teste do saco de papel pardo, usado durante o período da escravidão nos Estados Unidos para discriminar e negar direitos a pessoas que tinham tons mais escuros de pele. Assim, os artistas criaram um site ficcional que se passa por uma empresa a oferecer os serviços de padronização de cor, serviços esses que poderiam ser utilizados para que somente pessoas de pele mais clara acessassem determinados sites. Já a artista Tabitha Hirzer testemunhou a recusa da enciclopédia digital Wikipedia a verbetes sobre temas do continente africano sob a justificativa de que seriam irrelevantes. Suas obras de arte digitais refletem a visão de que a internet se transformou em um legado colonial, impondo uma hierarquia de pessoas, culturas e raças. A gente pode dizer que os artistas da web art são uma espécie de arautos críticos do mundo tecnológico, anunciando os rumos da tecnologia usando a própria tecnologia. Como quando o Vuk Kozek resolve piratear o site de um dos maiores eventos de arte do mundo, a Documenta de Cássio, copiando-o para um novo endereço diante da notícia de que o site da Documenta, que continha obras de arte e fóruns de discussão, seria retirado do ar e vendido como CD-ROM. Uma ação, então, a favor da preservação da memória e do acesso à arte da internet. Em 2001, a artista brasileira Gisele Beigman realizou Contém No Cache. O site reproduz inúmeras mensagens de falha computacional de erros que acontecem no uso das tecnologias digitais, dialogando com uma estética do erro, que também estará muito presente em Jodi, que nós já vimos. Mas o título do trabalho traz uma reflexão a mais sobre a permanência em contexto digital, já que o título é um trecho de uma linha de código utilizada no código-fonte de inúmeros sites, um código que expressamente diz que o conteúdo daquela página não deve ser memorizado, que deve apresentar sempre o que há de mais novo a cada visita, evocando assim um esquecimento programado. Em um contexto que o que existe de mais recente, de mais novo, é o que importa, é evidente que muito do que está na internet será inevitavelmente esquecido.
Quem vai se lembrar, por exemplo, dos sites do início da internet que permitiam a qualquer um criar a sua página pessoal? Houveram vários sites desse tipo e a maioria deles desapareceu, levando registros de um dos momentos mais entusiasmantes da cultura digital. Os artistas Olli Alialina e Dragan Spench utilizaram 1 terabyte de informação de um desses grandes sites com páginas pessoais. 1 terabyte que iria parar na lata do lixo, diga-se, para criar uma obra que revive a estética amadora, folclórica e ingênua dos primeiros anos da internet. Os artistas criaram um site que está online desde 2010, publicando diariamente imagens dessas páginas pessoais que seriam sumariamente apagadas. É interessante falarmos de esquecimento programado em um tempo em que mais registramos nossos momentos vividos e compartilhamos tudo isso na rede. Toda essa memória coletiva permite trabalhos como os realizados pela artista brasileira Denise Agassi, nos quais a artista cria instalações interativas com imagens publicadas por usuários da internet. Em Subindo a Torre Eiffel, a instalação envolve vídeos das redes sociais que levam marcações, tags, que se referem à subida na famosa Torre de Paris. Em uma outra instalação, temos uma espécie de mirante que considera a localização geográfica da obra e do participante em relação ao restante do planeta. Conforme o público rotaciona o mirante no espaço expositivo, surgem vídeos publicados por usuários de redes sociais, trazendo paisagens sobre os lugares que existem na direção para a qual o mirante está direcionado. Mas, voltando, o risco de esquecimento existe para a própria web art, porque o tempo todo os sites de arte deixam de existir ou simplesmente não são mais vistos porque os programas navegadores já não mais os exibem. Para isso, existem iniciativas que mantêm a memória da produção, como as realizadas pelo artista Brian McCartney, que se dedicou a listar as criações artísticas na internet da América Latina, criando um site que é uma referência nessa região do planeta. Especificamente sobre a produção brasileira, temos o site Web Art no Brasil, de minha autoria. Há outras iniciativas importantes, como o Netscópio, do artista Gustavo Romano, com o Museu Espanhol MEIAC, e a antologia de net art do site Rhizome, que possui emuladores que permitem ver as obras da mesma forma quando foram criadas. Mas mesmo sobre o risco permanente de esquecimento, a produção de arte para a internet continua crítica dos rumos da tecnologia, como nesta obra do artista Ben Grosser, Minus. Minus é uma rede social que, em vez de incentivar que seus usuários postem o máximo que eles podem durante todas as suas vidas, dá a cada um aqui um número limitado de postagens. Cada pessoa, no decorrer de sua vida, só pode postar 100 mensagens. É uma rede social que vai no sentido oposto da avalanche informacional a que estamos expostos na internet. Então, depois da gente ver esses trabalhos todos, a gente pode dizer aqui que a web art ela é mais do que você simplesmente veicular trabalhos na internet, né? Você colocar trabalhos para as pessoas acessarem pela internet. Você tem uma preocupação dos artistas em abarcar um sentimento geral, um espírito da nossa época, já que esse meio é o meio mais importante dos últimos 20 anos, pelo menos. Mas a gente tem na web art uma forma de traduzir os nossos anseios, os nossos desejos, as nossas utopias sob o olhar particular dos artistas. E é claro que muitas vezes isso vai contra os rumos da própria internet, como nos mostra esse trabalho irônico e lúdico do artista Jonas Land.